Olá, doutores e doutoras! Seja muito bem-vindo ao canal da Comédia, uma empresa especializada em gestão e contabilidade médica. E nesse podcast de hoje, estou aqui tendo a honra de conversar, de entrevistar Gabriel Vilhena, advogado, contador, tributarista e um detalhe muito importante, né? Tributarista especializado em tributação de clínicas da saúde, clínicas médicas odontológicas. Tudo bem, Gabriel? Tudo ótimo, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e é uma honra estar aqui com você, Sadraque. Beleza, Gabriel aqui está conhecendo a nossa cidade. Clima agradável. Quente, Palmas é quente, hein? Tem que ter ar-condicionado em tudo aqui. Saiu da temperatura de quanto lá? Ah, lá estava na casa dos 20, né? Eu estou até olhando aqui no Aqui deve estar celular. na casa dos 30, é fácil. 34. 34. Olha só, doutores, neste vídeo nós vamos estar falando sobre parte da reforma tributária, tá? Por que parte da reforma tributária? Porque nós temos uma estrutura, né, um sistema tributário brasileiro baseado em 3 grandes pilares, tá? Nós pagamos imposto de tudo aquilo que nós consumimos, tá? Você vai comprar, você vai contratar qualquer serviço, você paga, tem um imposto embutido ali, né? Nós pagamos imposto daquilo que nós possuímos, ou seja, você vai ter um carro, você vai pagar IPVA, você vai ter um apartamento, você vai pagar IPTU. A gente estava até comentando, né? Até quando morre, a gente paga imposto, o ITCMD, ou seja, é o imposto quando vai transmitir o teu patrimônio para os herdeiros. E o último, né? Nós pagamos imposto também daquilo que nós recebemos. E é nesse vídeo que a gente vai estar falando sobre esta reforma da renda. Mas antes disso, quero convidar você para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, tá bom? Então vamos lá, reforma da renda, que já está em vigor, né? Já está valendo. Já está valendo, tá? Essa lei, tá, que foi publicada nos 45 do segundo tempo, né? Lei 15.270, foi publicada no dia 26 de novembro, enquanto o brasileiro estava pensando em Natal, férias. A Receita Federal, o governo federal foi lá e publicou essa lei. Que veio para tumultuar a vida do contador, para tumultuar a vida dos empresários, que estava tranquilo. Beleza, então vamos lá. Vamos lá. O que essa lei, tá, mudou a vida do empresário, tá? Mudou muito, né? Até os planejamentos que a gente está realizando agora envolve essa lei. Essa lei 15.270 diz que o lucro distribuído para o sócio acima de 50 mil no mês passa a ser tributado 10% de imposto de renda. E aquilo que você recebe no ano inteiro, acima de 600 mil, você vai ter que pagar o imposto de renda mínimo sobre esse lucro, coisa que a gente nunca pagou antes. Né? Antes esse lucro era totalmente isento. Você podia distribuir lucro lá de 100, 200 mil no mês, era isento. Sabe? Ah, poxa, eu fazia uma retirada de lucro de 100, 200 mil por mês. Agora não vai dar, não consegue mais fazer isso com as regras atuais dos lucros apurados segundo os atuais balancetes, né? Não consegue mais fazer essa distribuição acima disso de forma isenta. Mas né, a gente está aqui para discutir as saídas disso tudo, né? Ah, com toda certeza. E um detalhe muito interessante, né? Assim, essa lei, essa tributação chegando, né? Porque ela não é progressiva, né? Sim. Ah, faturou, teve uma distribuição ali de 60 mil, alíquota de 2, de 5. Não, independente. Recebeu a distribuição superior a 50, 10%. E aí o outro detalhe, não é 10% sobre o excedente, né? É em cima do valor total. Meu Deus. Né? É 60 mil, 10%, 6 mil. 6 mil. Não é sobre o que passar de 50 mil. Ou seja, 2 fatores aí. Não é progressivo, né? É 10%, alíquota única. E uma vez que você ultrapassa os 50, pegando o exemplo 60 mil, você não vai pagar 10% em cima de 10, que é o excedente. Não, é 10% em cima de 60, ou seja, 6 mil reais. Já pensou? Distribuir 51 mil. 5.100. Era melhor ter recebido 49, não era? Se tivesse recebido 49, não ia ter pago os 10%. Por isso que é importante você estar dentro do limite, né? Fazer um planejamento para fazer essas retiradas dentro do limite e conversar bastante com o contador, com o seu escritório, para que isso não aconteça.
Então tem que ter uma certa cautela na hora das retiradas. Agora, aquelas empresas, aquelas clínicas que simplesmente vão tirando dinheiro, vai fazendo a transferência bancária do CNPJ para o CPF, sem essa preocupação, aí ele vai acabar pagando muito mais. O contador depois vai mandar uma conta lá para ele pagar. Assim, não é culpa do contador isso, né? É culpa da lei que surgiu e aí o governo está cobrando mais isso. E se você não recolhe, você acaba pagando com juros, com multa. Então fica mais oneroso ainda. Até porque quando chega para a contabilidade, o contador é o último que fica sabendo, né? A transferência já foi realizada, né? Mas e um detalhe muito importante também, e aí foi muito bom você falar, que é os 10% em cima do valor total. E aí o outro detalhe, é por sócio, né? Sim. Suponhamos que a clínica médica tenha 2, 3 sócios. Esse 50 mil ele está condicionado por CPF, né? Nós temos uma clínica em comum, eu posso receber até 50 mil e o Gabriel pode receber mais 50 mil. Se a gente tiver o Rodrigo também como sócio, mais 50 mil para o Rodrigo, correto? Perfeito. É Podemos isso ter mesmo, um lucro na sociedade de 150 mil, né? Desde que a gente distribua dentro do limite. Beleza. Pronto. Tá. Cada CPF ali. É em cima do lucro distribuído por cada sócio. Tá? Quando a lei foi publicada, Gabriel, lá no dia 26 de novembro, ela estabeleceu alguns possíveis benefícios também, né? E aí levando em consideração o lucro já existente. E ela falou, ó, se vocês tiverem um lucro acumulado, evidenciado na DRE, nas demonstrações contábeis, esses lucros poderão ser distribuídos, se eu não estiver enganado, até o dia 31 de dezembro de 2028. Perfeito. E aí estabelecer alguns pré-requisitos ali. Podemos conversar um pouquinho sobre eles? Claro. Bom, essa famosa, o lucro da ata, né? Lucro da ata. O lucro da ata, porque o governo exigiu, olha, se o lucro for de 2025 para trás, que você já tinha conquistado esse lucro antes dessa lei, né? Aí você, não é exatamente antes da lei, mas até 2025, né? Você apurava esse lucro, registra numa ata e fala, olha, vou distribuir esse lucro em 2026, 2027 e 2028. Aí a ata registrada na junta comercial, tudo, você passa a ter o direito de distribuir esse lucro isento. Ainda de forma isenta, né? Ainda de forma isenta, sem respeitar o limite, né, Sadraque? Porque, assim, se ele retirar hoje, vamos considerar, algum mês de 2026, uns 300 mil reais de lucro que ele tinha lá da ata, está acima de 50, não está? Só que era um lucro antigo. Era um lucro lá de 2025 para trás, que ele estava documentado aquilo, que ele respeitou a lei, ele fez a ata, falou com o seu contador, levantou o balanço, tudo. Aí ele vai distribuir sem precisar se preocupar com esses 10%. Mas tem que ser um lucro antigo. Gabriel, mas eu não tenho lucro antigo. Então como é que você vai distribuir um lucro que não existe, né? Só tem como distribuir aquele lucro sem respeitar o limite daquilo que já existia até 2025. Perfeito. E aí, muito importante, né? Precisa estar evidenciado nas demonstrações contábeis. De modo geral, o empresário brasileiro, e aí eu falo não somente da classe médica, né? A gente não tem esse incentivo ao empreendedorismo nas nossas graduações. E quando, normalmente, o empresário ele vai abrir uma empresa, ele não sabe sobre as obrigações, né? Contábeis, demonstrativos e tudo. Muitas vezes confunde pessoa física com pessoa jurídica, quebra o princípio conhecido como princípio da entidade. E aí ele não sabe, cadê as minhas demonstrações contábeis? Né? Muitas empresas que nós assumimos a contabilidade, que vieram de outros profissionais, não tinham essas informações. Então, assim, um fator muito importante, né? Você precisa ter essas demonstrações contábeis, porque são através dessas demonstrações contábeis que vai chegar no lucro contábil, não é o saldo que você tinha na conta. Sadraque, eu tenho aqui, está aqui na conta da empresa. Sim. Não, mas está evidenciado isso no balanço? Se não tiver na DRE, no balanço, você não tem. Para todos os efeitos, você não tem esse lucro. Se não tem, não pode distribuir. Interessante que, às vezes, tem alguns casos assim que o meu contador mandava só o Simples Nacional para pagar. E pronto. E a guia do Simples. Então, o único documento que eu recebi era a guia do Simples. Tá,
Mas a DRE e o balanço é o documento pelo qual você vai conseguir demonstrar efetivamente o que tinha de lucro na contabilidade. E esse DRE, esse balanço, só pode ser assinado por um profissional habilitado junto ao CRC, assim como o médico, né? Só pode fazer uma cirurgia de coração se tiver um CRM. Com toda certeza. E o contador só vai poder assinar um balanço se tiver um CRC registrado. Então, basicamente, acredito que é uma parte muito importante que a gente tem que alertar, né? Tem que ter os documentos contábeis de verdade, não é que é o PGDAS, não. Não é só o PGDAS, né? Não. Mas aí agora vamos lá. Uma vez que essa empresa, esse médico que está nos assistindo, ele tem uma empresa, tá? E suponhamos que ele tinha a contabilidade bonitinha, só que ele não tinha lucro, né? Todo o lucro que ele teve no passado, ele recebeu, ele já distribuiu. E ele começou o ano de 2026 praticamente sem lucro. E aí, janeiro performou bem, tá? E teve um lucro acima de 60 mil, fevereiro, né? E assim por diante. Existe uma outra solução, levando em consideração que ele não registrou a ata, porque ele não tinha lucro evidenciado nas demonstrações, tá? Tem alguma solução para ele continuar recebendo a mais de 50 mil e tentar fugir de forma legal desses 10%? Tem. E é justamente por isso que a gente está aqui reunido para falar desse assunto. Mas foi interessante essa construção de raciocínio até aqui, Sadraque, para falar de um assunto e responder a sua pergunta, porque existe uma previsão na lei que esse limite de 50 mil ele é aplicável apenas na retirada de lucro para pessoas físicas. Ou seja, um CNPJ pagando lucro para um CPF, certo? Transferindo lucro para um CPF. Agora, a lei ela não fala de distribuição de lucro de um CNPJ para outro CNPJ, certo? Nesse ponto, ficaria livre dessa regra de 50 mil. E aí que está o pulo do gato, sabe? Tem alguns empresários que eles estão planejando construir patrimônio, construir bens dentro de uma estrutura jurídica que ele possa falar que é dele, né? Isso é importante. Então, aí que surge a figura da holding médica. A holding médica ela é uma empresa CNPJ que vai ser constituída para fins patrimoniais. Ela vai construir patrimônio ali dentro, comprar imóveis, fazer aplicações financeiras também, né? Colocar ali um investimento, um loteamento, por exemplo, sabe? Colocar imóveis no Airbnb, sabe? Então, ali você usa esse recurso das clínicas para construir patrimônio no CNPJ. Mas qual que é a vantagem disso tudo? A vantagem é que se você tiver um lucro de 200 mil no período, no mês, por exemplo, passando ele para o CNPJ, não vai haver essa incidência dos 10%. Esse dinheiro não vai para os cofres do governo. Ele vai para onde? Vai para a sua holding e você vai poder comprar bens, construir patrimônio. Construir patrimônio dentro da holding médica. Por isso nós vamos chamar de holding médica, porque a holding que ela vai entrar como sócia da clínica médica, ou como sócia da PJ operacional, vamos dizer assim. Porque a operacional, Sadraque, é aquela que tem os clientes finais, certo? É aquela que gera resultado. E a holding ela não vai ter cliente final, ela só vai receber os resultados ali para fazer investimentos e aumentar o patrimônio. E já pensando até mesmo no futuro, num planejamento sucessório, por que não? Sabe? Então, é uma saída muito, mas muito interessante, que se você avaliar bem, fazer um bom planejamento tributário, poxa vida, planejamento de longa data, poxa, vale muito a pena, sabe? Porque você não está pensando só no amanhã, você já está pensando lá na frente. Pô, eu quero deixar isso aqui para os meus filhos. Eu prefiro deixar isso para os meus filhos do que deixar para o governo. Eu não sei vocês, mas eu prefiro deixar para as pessoas que eu mais amo do que deixar para o governo. Com toda certeza. E o interessante assim que essa reforma tributária ela está forçando o empresário a fazer uma gestão profissional. Porque
do modo geral, até então, como nascia um empresário no nosso país, né? Ele abriu um CNPJ, que hoje é muito fácil constituir, mas sem nenhum planejamento, sem nenhuma análise, tá? E muitas vezes eu chamo de um conceito que a gente usava muito, usa aqui muito no Brasil, e com isso, com a reforma tributária, a gente vai mudar. CNPJ pobre, CPF rico, né? Ou seja, a minha empresa que produzia aquele dinheiro, eu pagava as contas da empresa e tirava todo o lucro, que fazia sentido porque não tinha tributação. Era totalmente isento, igual você falou. Era 50, era 100, era 200 mil, eu tirava. E eu pegava esse dinheiro e construía patrimônio, tudo no meu CPF. Perfeito. Beleza. Agora a gente vai entrar em um segundo conceito, que eu acho que os americanos já fazem muito isso, né? CNPJ rico e CPF pobre, tá? Por que eu preciso, né? Para que? Qual a necessidade de eu trazer esse patrimônio para o meu CPF, sendo que se eu tenho certeza nessa vida que um dia eu vou morrer, e quando eu morrer, esse patrimônio que tiver no meu CPF, ele vai para os herdeiros, e aí tem vários impostos que eu tenho que pagar, dentre eles o ITCMD, né? Que eu acho que com a reforma tributária pode ser que aumente, dependendo da alíquota do Estado, né? Agora, uma vez que eu não trago essa distribuição para o meu CPF e constituo o que nós estamos chamando aqui de uma hold médica, esse dinheiro, além de não ter uma tributação, eu posso adquirir patrimônio nela. Perfeito. Não é isso? É isso. E você falou muito bem assim, né? Vai ter uma inversão de cultura, de colocar o patrimônio tudo no CPF, e que a gente podia fazer isso com uma certa liberdade, porque não era tributada essa parte das retiradas de lucro dos sócios. E agora nós vamos passar a estudar. E, assim, o mais forte não é aquele que consegue fazer sucesso na vida, não é aquele cara mais inteligente, não é aquele cara mais forte, não é aquela pessoa que é ágil demais, é aquela pessoa que consegue se adaptar a todas as mudanças que vêm por aí. Então, essas pessoas elas costumam ter mais sucesso porque elas têm um poder maior de adaptação. E aí a adaptação é o que você está fazendo para se adaptar, sabe? E aí, Sadraque, você falou uma parte, vamos deixar o CNPJ mais rico. Mas o CPF também continua rico, né? Porque ele vai ser dono do CNPJ. Com toda então, certeza. se ele vai ser dono do CNPJ, então o CPF também é rico. Só que o CNPJ vai ser mais rico ainda, né? Então, eu gosto de ver por esse lado, assim, sabe? Mas a gente vai ter, sim, uma inversão de cultura, de ao invés de deixar no CPF, colocar mais no CNPJ, para construir patrimônio no CNPJ. E um dia, se precisar deixar para os meus filhos, eu vou lá e faço a transferência do CNPJ para os meus filhos e ponto. Perfeito. Sabe? Gabriel, só uma dúvida agora. Eu posso constituir essa hold médica, tá? E aí, obviamente, colocar ela como sócia da minha clínica, lembrando que a tua clínica não pode ser optante do Simples Nacional, porque se for, automaticamente ela vai ser excluída, né? Porque é um dos pré-requisitos para permanecer no Simples Nacional é não ter no quadro societário uma outra pessoa jurídica, correto? E aí eu posso constituir uma hold médica e coloquei como sócia da minha empresa. E eu vou continuar sendo sócio da empresa. Então, eu fico com 2 sócios, o meu CPF e o meu CNPJ. Eu poderia continuar recebendo os 50 mil, Sim. isento, e o excedente eu jogaria para a hold. Até porque eu vou precisar de 50 mil para manutenção das minhas despesas domésticas, minhas despesas pessoais, coisa que a hold não vai pagar. Sim. Perfeito. Você pode perfeitamente fazer isso. Deixar a holding como sócia. Vai ser uma sócia PJ e um sócio pessoa física. Não existe impedimento da legislação para fazer isso. Ou seja, é possível. E tem mais um ponto assim interessante, que os médicos eles têm uma vantagem com outros profissionais
regulamentados, de profissões regulamentadas, como no caso dos advogados, dos contadores, engenheiros, arquitetos, todos os outros profissionais regulamentados, na Lei Complementar 214, para fins de reforma tributária, esses outros profissionais, eles perdem os benefícios que a lei concede. Mas já na parte de saúde, o artigo que trata dos benefícios da redução da alíquota reduzida no lucro presumido e no regime regular de IBS e CBS, ele mantém os benefícios. Não existe impedimento para você usufruir dos benefícios, mesmo sendo um sócio PJ. E, então, de certa forma, a holding médica, ela é, não vou dizer privilegiada, porque falar de pagar imposto, tanto no Brasil privilegiado, mas nesse pedaço da lei, a gente teve um privilégio, comparado às outras profissões regulamentadas, de que não precisa perder o benefício sendo um sócio PJ. Ou seja, daria para usufruir dos dois benefícios, coisa que as outras profissões regulamentadas não teria. Exatamente. As outras ela teria que optar ou pelo o benefício da redução ou pelo benefício da não tributação dos 10%. A atividade médica, ela, por enquanto, está podendo usufruir dos dois benefícios, né? E aí é interessante que dentro da área da medicina existe uma especialidade chamada saúde integrativa. Ou seja, olha o ser humano como um todo. Não adianta cuidar da coluna se o problema está no coração, né? A gente vai ter que começar também a ter uma espécie de contabilidade integrativa, né? De olhar também o CPF como também o CNPJ. Não adianta olhar só o CNPJ e não olhar o CPF, ou vice-versa, né? Então, a gente agora começa a ter uma visão mais panorâmica para estabelecer um planejamento tributário, não é isso? Perfeito. E o CNPJ faz parte do seu patrimônio. E você pode ser que o seu patrimônio das no futuro seja muito maior do que o seu do CPF. E essa é a tendência. E é dos grandes players, dos maiores players de sucesso do Brasil hoje. Você vai conversar com cada um deles, todo mundo que tem muito sucesso, ele já pensa numa estrutura dessa, sabe? Ah, Gabriel, mas eu estou no começo. Vou ser bem sincero, a holding médica não é para todo mundo. Não é para todo mundo. E eu tenho que deixar muito claro isso aqui também. Porque, por exemplo, eu tenho uma PJ do Simples. Tá, não pode ter um sócio PJ dentro de uma PJ do Simples. Então, eu não consigo fazer o planejamento envolvendo uma clínica que está dentro do Simples Nacional. Ou seja, a holding médica não é para todo mundo. Perfeito. Excelente. Novamente, que aula, meu amigo. Dá vontade de dar uma esticada aqui nesse bate-papo muito agradável, muito bom, tá? Meu agradecimento mais uma vez por você estar sempre compartilhando o seu conhecimento e eu tenho certeza que quem assistir esse vídeo vai sair muito bem informado e, obviamente, né, buscando essas possibilidades legais para tentar dar uma amenizada na tributação da reforma tributária, não é isso? Maravilha, eu agradeço mais uma vez o convite, Sadraque. Essa parceria aqui é muito boa, eu me entendo muito com o Sadraque. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, né, eu vou pedir, deixa o like para o Sadraque aqui também. E é uma honra muito grande estar partilhando esse momento aqui com você, Sadraque. Beleza, muitíssimo obrigado a você também que esteve conosco nesse vídeo. Grande abraço e até mais. Até.